aqui. É com grande prazer que a gente tem hoje a presença da doutora Kátia Luz, do Hospital de Niterói, no Rio de Janeiro. Eu já tive a oportunidade de assistir várias apresentações da doutora Kátia sobre cardio-oncologia e sobre o tema ainda de cardiotoxicidade no transplante de medula óssea. A doutora Kátia tem publicação sobre o assunto. Ela vai dividir com a gente um pouco da experiência sobre os efeitos agudos da cardiotoxicidade. Se der tempo, a gente vai falar um pouquinho sobre os efeitos de médio e longo prazo da cardiotoxicidade pós-transplantes de medula óssea. E a gente vai ter o prazer de ter a doutora Roberta, que é oncohematologista aqui do 9 de julho, que, junto com o doutor Celso Arraes, ela coordena o Centro de Transplantes de Medula Óssea e ela tem uma experiência enorme nesses pacientes, e aí eu já tenho algumas perguntas já até para fazer para ela, porque a gente não entende muito do processo do transplante, e como a gente vai ver aí junto com a Kátia, a importância de cada fase no que tenha de repercussão do sistema cardiovascular. Então, Kátia, obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Eu Com que você, agradeço. a palavra. Muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Vou aqui compartilhar minha tela. Conseguem ver? Sim, só não está no modo apresentação ainda. Oi? Perfeito agora. Perfeito. Bom, então, como o Marcelo falou, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a cardiotoxicidade aguda no transplante de medula óssea, né? Não tem conflito de interesse, a não ser apaixonado pelo assunto, né? Eu até agradeço muito o transplante de medula, né, os hematologistas, porque foi através do transplante que eu entrei em contato com a cardiologia, né, com a cardio-oncologia, há 10 anos atrás, né? Então, foi por esse caminho que eu decidi, né, fazer essa formação em cardio-oncologia. Então, essa é a nossa agenda, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o paciente, né, que é o candidato a transplante, o transplante em si, né, as fases, as ferramentas de avaliação que a gente tem, né, e cada fase do transplante separadamente, um pouquinho de doença enxerto versus hospedeiro aguda e os cuidados que a gente precisa ter, né, cardiovasculares ao longo de todo esse processo. Então, assim, o paciente, né? Quem é o nosso paciente candidato ao transplante? O nosso paciente, ele já chega para a gente com várias questões, né? Ele já tem, se for um pouco mais idoso, né? Já tem seus fatores de risco para doença cardiovascular. Se for jovem, né? Ele já foi submetido a terapias, né? Muitas delas cardiotóxicas, o mesmo também para o idoso, né? Se ele tem um mieloma, se ele tem um linfoma, enfim, né? Ele já foi exposto a drogas cardiotóxicas, ele já tem a sua reserva cardiovascular, né? Talvez um pouco mais comprometida. A gente tem que avaliar como é o estilo de vida desse paciente, né? Se ele é tabagista, se ele faz exercício, e fatores genéticos que possam eventualmente também alterar, né, a performance cardiovascular desse paciente e muitas vezes alterações do próprio câncer, né? Por exemplo, mieloma, a gente sabe que tem muitas vezes doença cardiovascular associada ao próprio mieloma, né? Então, são esses os fatores, né, que influenciam diretamente no sistema cardiovascular desses pacientes.
A gente sabe também que o paciente com dois ou mais fatores de risco para doença cardiovascular, sendo diabetes, né, o que a gente, né, tem maior preocupação, ele tem maior risco de complicações cardiovasculares, tanto agudas quanto tardias, sendo o transplante halogênico, como ele é mais tóxico, né? Esse paciente tem 7,5%, né, de possibilidade de complicações, e o autólogo, por ser menos tóxico, 2,5% de possibilidade de complicação. O transplante em si, né? O transplante, a gente costuma trazer essa foto, né? Porque a gente já tem um paciente que já foi exposto a algumas terapias, já tem seu histórico cardiovascular prévio e ele vai enfrentar, né, um longo e tortuoso caminho, né? Então, é algo que a gente vai ter que estar do lado, né? Observando e observando e observando, e muitas vezes segurando ali para ajudar esse paciente. Então, o transplante, né? O que ele vai passar? O que vai acontecer com ele? É, quando ele vai ser admitido e ele vai passar por um regime de condicionamento, que é a quimioterapia para matar as células da medula óssea dele, né? Pode ser a quimioterapia só ou a quimioterapia associada à radioterapia corporal total, que acrescenta ainda mais toxicidade, apesar de ser corporal total, mas passa pelo coração também, né? E acrescenta mais toxicidade né, ao coração. Depois disso, ele vai ser submetido ao transplante, né, que é a infusão de células, propriamente dito, uma fase de aplasia, a fase da pega, né, que ali está escrito no enxertamento, né, e alta hospitalar. A gente vê ali, né, que no D-10, né, quer dizer, 10 dias antes do transplante, até aproximadamente 100 dias, a gente pode ter complicações agudas, né? Então, é um período ali que a gente tem que estar de olho. E quais são as nossas ferramentas de avaliação? Nosso eletrocardiograma, né? O bom e velho eletrocardiograma. Esse eletrocardiograma ele precisa ser feito antes, né, do transplante, principalmente nos pacientes que vão ser submetidos a transplante halogênico, mas aqueles pacientes que têm médio e alto risco, né, aqueles que têm dois ou mais fatores de risco, os pacientes já cardiopatas, precisam fazer essa avaliação prévia, né? Os biomarcadores cardíacos, igualmente, né, precisam dosar antes a troponina, o BNP ou proBNP, no que tiver disponível, fazer um ecocardiograma, preferencialmente com o strain. É interessante a gente fazer por quê, né? E aí o Marcelo sabe mais isso do que eu, né? Muitas vezes esse paciente já tem uma alteração subclínica de exposições prévias a drogas cardiotóxicas, né? E tem já o strain alterado, e isso é uma informação importante para a gente, né? Que aumenta ainda mais o risco de cardiotoxicidade ao longo do transplante, né? Então, é mais uma estrelinha ali para a gente colocar um red flag para a gente ficar de olho nesse paciente. A ressonância cardíaca e angio-TC coronária e CAT, a gente acaba fazendo quando, a ressonância, né? Quando a gente precisa avaliar um pouco mais, né? Entender o que está acontecendo naquele miocárdio,
enfim, se o paciente tem disfunção, enfim, né? É, a gente usa menos. A anestesia coronária pré é algo que é bem interessante da gente fazer, porque por causa da fase da aplasia, né? Muitas vezes os pacientes eles têm algum sintoma de cansaço aos esforços ou, enfim, né, uma angina estável, mas conseguem fazer grandes esforços sem problemas, mas muitas vezes eles têm lesões maiores do que 70%. A angina estável, ela não contraindica o transplante, mas a gente precisa estar de olho nesses doentes, né? E setar um nível de hemoglobina seguro para a fase da aplasia, né? E o cateterismo a gente faz assim em casos assim muito raros, em geral quando o paciente está instável, né, ou infartou no pré-transplante, porque a gente não procura doença coronariana estável, e não vamos tratar também, né, com stent nem nada, porque esse paciente vai ser submetido a uma aplasia e não faz sentido a gente fazer dupla antiagregação plaquetária, né? Se quiserem interromper, fiquem à vontade, viu? Falando do eletrocardiograma, isso aqui é muito importante, a atenção ao QT-C, né, no caso. Muitas vezes os pacientes eles já têm o QT alterado de base, né? Às vezes por conta de toxicidades prévias, às vezes porque utilizam drogas que alteram QT, né? Então, é importante a gente ver, né, o eletrocardiograma se tem alguma alteração, né? E a alteração do QT. Se tiver uma alteração do QT, a gente precisa fazer aquela varredura, né? Entender o que ele tem de droga, se tem um pantoprazol lá sobrando, suspender as drogas que a gente, né, pode, né, economizar e tirar, né, para que esse QT seja corrigido, olhar os eletrólitos, enfim, né? Às vezes algumas quimioterapias podem deixar uma sequelazinha, né, de eliminar um pouco de eletrólitos pela urina, né? Então, é importante a gente tentar corrigir esse QT antes, e muitas vezes é bem factível, né? Porque, né, essa tragédia pode acontecer, que é o torsade de pointes e parada cardíaca, né? E aí, é, eu trouxe aqui, né, a definição de cardioloxicidade, porque quando a gente fala em transplante, a grande questão que a gente tem é a consciência cardíaca aguda, né? É o grande medo que a gente tem, né? Não que a cardiotoxicidade seja apenas insuficiência cardíaca, né? Esse é um quadrinho que a gente tirou do último guideline, né, da ESC de 2022 de cardio-oncologia, e esse quadrinho é enorme, ele é gigante, né? Ele fala de insuficiência cardíaca, ele fala de doença vascular periférica, ele fala de arritmias, ele fala assim de praticamente todas as doenças cardíacas que podem advir de uma toxicidade por quimioterápico, né? Tanto que ele nem chama de cardiotoxicidade, né? Ele chama de toxicidade cardiovascular relacionada à terapia anticâncer, né? E é interessante que a definição, antigamente a gente tinha uma definição relacionada ao eco, e agora a gente tem a definição sintomática, né, que é severa, quando o paciente está chocado, usando inotrópico, enfim, né, usando suporte circulatório.
severa, né, que é aquele paciente que precisa ser hospitalizado, né, enfim, no nosso caso, o paciente já vai estar, né, porque ele vai estar fazendo transplante. Moderada, quando o paciente, a gente precisa mexer no diurético, mexer nas drogas para insuficiência cardíaca, e leves, quando existe um leve sintoma relacionado à insuficiência cardíaca. E existem os pacientes assintomáticos, né, que a gente vai se guiar pelo eco, né? É, a toxicidade severa é a nova disfunção com redução abaixo de 40%, a disfunção moderada, que é a redução da fração de ejeção 10%, né? 10% abaixo da fração de ejeção, né? Abaixo entre 40 e 49, né? Ou a fração de ejeção 10% abaixo também, entre 40 e 49, e a queda do strain, né? Do global strain, é 15% abaixo do strain de base, né? Ou aumento dos biomarcadores, né? Então, assim, é importante, por isso a importância da gente avaliar todo aqueles exames, né? Ecocardiograma, a importância do strain, né? Porque se o strain altera, né? A gente já coloca é, né, um sinalzinho ali, olha, isso aqui está mostrando para a gente que esse paciente está evoluindo com cardiotoxicidade, né, segundo a nossa definição aqui. E leve, o paciente com fração de ejeção igual ou abaixo de 50%, nova, nova queda da fração de ejeção, né, menor do que 15% em relação ao de base, e ou novo aumento dos biomarcadores, né? Então, assim, é importante a gente ver isso, porque muitas vezes uma ICFEP, né, pode ser uma toxicidade, né? Quer dizer, o coração tem uma função normal, né, ou intermediária, mas ele já está iniciando um processo de cardiotoxicidade. Então, falando do condicionamento, né? Os grandes vilões do transplante são os agentes alquilantes, né? E a ciclofosfamida é a grande vedete aí da questão, né? Mas, assim, temos também o busulfano, que muitas vezes pode acontecer. O melfalano, muito raro, mas às vezes acontece, mas é realmente bem raro. A ciclofosfamida em altas doses, né? E no transplante, quando se usa a ciclofosfamida em mais altas doses, né? Ela é feito nessas doses, né? Para causar a aplasia medular, né? Matar as células do paciente, né? Para que ele possa receber medula, evitar a rejeição, né? E evitar a doença enxerto versus hospedeiro, né? Essa é o porquê de tão alta dose. E muitas vezes muitas vezes não, existe o protocolo de associação com radioterapia, né? Corporal total, e muitas vezes faz-se a ciclofosfamida pós, né? Após o transplante, após a infusão de células, que aí muitas vezes é uma dose ainda maior, né? Na verdade, esse o sistema, né, de condicionamento mais tóxico. E qual é a toxicidade que a gente encontra, né?
A toxicidade miocárdica, né? Existe uma miocardite hemorrágica, né? Ela é aguda, existe uma hemorragia intersticial e edema, e hemorragia, de fato, né? A pericardite também é da mesma maneira, ela é hemorrágica, mas hemorrágica no tecido, né? Na histopatologia. Mas ela é uma inflamação aguda, então existe um derrame pericárdico que pode ser de várias montas, né? Pode ser leve, moderado ou grave, conforme a reação inflamatória do paciente, né? E pode levar a um tamponamento cardíaco, né? Em geral, quando a gente vê um quadro assim tão dramático, né? É muito comum a gente ver um paciente com a função normal, tamanho de cavidades normais e um enorme derrame pericárdico, né? Porque muitas vezes o paciente não dá tempo, né, do paciente fazer uma disfunção, enfim, né? É muito rápido. E é bem comum a gente ver quando isso acontece dessa maneira, né? A fisiopatologia é indefinida, não temos fatores de risco identificados. Muitas vezes acontece uma paciente de 15 anos faz uma reação inflamatória gigantesca e às vezes um senhorzinho que às vezes tem lá sua hipertensão, né, passa bem. Em geral, assim, não é um condicionamento que se escolhe para idoso, né? Mas, enfim, às vezes uma pessoa mais velha pode não passar tão mal, né, como uma pessoa mais nova, né? Parece ser uma coisa bem individual. A apresentação pode ser aguda, grave, mas tem um prognóstico bom a longo prazo, né? A curto prazo precisa sair daquela encrenca, mas em geral não deixa sequelas. E as medidas são de intervenção imediata. Lembrando que, muitas vezes, uma ICFEP pode ser o início e, às vezes, só a manifestação da toxicidade pela ciclofosfamida. Às vezes, ela não é tão dramática, né, quanto o clássico, né, que os hematologistas veem, que é o grande problema do transplante, né? E aí é aquele cansaço que às vezes não é pela aplasia, é pela anemia, mas quando a gente vai ver, a troponina subiu, o pró-BNP está lá em cima, né? O paciente está com gesto, e aí a gente fica, mas a fração de ejeção está normal, o paciente está em ICFEP, né? Outra questão que a gente sempre lembra, né, é que o paciente está num estado inflamatório e existe uma grande infusão hídrica, né, durante o transplante. Então, é importante a gente estar de olho no balanço hídrico, ganho de peso do paciente. Se ele ganha peso assim, com muita rapidez, é algo que a gente tem que estar de olho, porque é um fator também de risco para castotoxicidade. Aqui a gente trouxe um exemplo, né, de miocardite hemorrágica e pericardite hemorrágica também. Esse paciente fez um derrame pericárdico volumoso, acabou tamponando e morreu, né? Foi a óbito. Ele não dilatou cavidades, né? Fez uma disfunção por ICFEP e tamponou, né? Na verdade, ele morreu por tamponamento cardíaco e, enfim, mas é aquela forma aguda, dramática, grave, e aquilo, né? Que não dá tempo de aumentar a cavidade, é uma coisa muito rápida. Mais uma vez,
a chatice de lembrar do QT. Por quê? Né? Um paciente que tem uma injúria aguda, seja ela, né, assim, não tão intensa, né, uma troponina que subiu pouco, fez uma CFEP, não alterou ST, seja ela uma injúria mais grave, que alterou ST, muitas vezes a gente tem até supra, né, confunde com infarto, às vezes, o paciente tem dor no peito e é miocardite, com supra, né? Esse paciente ele está muito propenso a arritmias ventriculares, né? Ele está ali com uma injúria aguda, cheio de edema, né? E se ele tiver o QT alterado, nesse momento é muito provável, né, que esse QT possa também alterar, né? O racional ali é não só pelo QT, mas pelo QT também, né? Então, é aquela questão que nesse momento a gente tem que estar ali, né, assim, de forma muito intensa, vendo o eletro o tempo todo, diariamente, ou 2 vezes por dia, né? E, enfim, né, muitas vezes o paciente vai estar em terapia intensiva, tem que ficar de olho e se preocupar com a arritmia ventricular. No momento da infusão, né? O que pode acontecer de toxicidade? Durante a infusão das células, pode acontecer, não se sabe bem por quê, isso não é descrito, mas a gente já vivenciamos isso, assim, uma correria, arritmias, tanto taquiarritmias, em geral é bem comum a taquicardia sinusal, mas pode haver taquicardia supraventricular com 200 de frequência, fibrilação atrial, enfim, né? E bradiarritmias, o mais comum é a bradicardia sinusal, mas pode chegar inclusive ao BAVT, né? É uma correria. E, da mesma maneira, instabilidade hemodinâmica, pode-se fazer hipo ou hipertensão, já vimos os dois acontecerem também. É, é possível que isso seja devido a uma resposta inflamatória pela recepção das células, mas também existe também uma possibilidade, né, de ser uma reação do dimetilsulfóxido, que é o crioprotetor que mantém ali as células, enfim, né? Então, não existe assim, né? Não se sabe exatamente o que causa isso. É uma coisa bacana até de se tentar estudar, né? O que causa essa questão. Eu e Volney até pensamos já em estudar isso daí e tentar explicar. Fase da aplasia medular, né? O que pode acontecer? Em primeiro lugar, arritmia, né? Muito comum a gente ter taquicardia. Geralmente, taquicardia sinusal, né? E aí, taquicardia sinusal pode ser tudo, né? Pode ser infecção, pode ser inflamação, pode ser TEP. E aí, assim, a TEP no paciente aplasiado, como é que é isso? Muitas vezes esse paciente recebe muita plaqueta, né? E a plaqueta que ele recebe são plaquetas normais, né? E às vezes, assim, não é comum, mas já vimos acontecer de haver trombose, né? Então, assim, a taquicardia é comum, mas se ela estiver muito elevada ou permanente ou associada a outros sintomas, é importante a gente avaliar, né?
ou se for uma fibrilação atrial, enfim, né? É, angina, né? Angina secundária à anemia, por isso que a gente falou a questão, muitas vezes, né, da anjo-TC prévia ao transplante. Não é uma coisa de rotina, é uma coisa que a gente avalia, né, o paciente se tem sintoma ou não, né, até para ver se é um paciente que é seguro para ser submetido ao transplante ou não, né? É, então, angina secundária ou infarto secundário, né? Infarto tipo 2. E aí vem essa definição do alvo da hemoglobina, que a gente seta, né, em 7 nos pacientes assintomáticos ou estáveis, que é um paciente que vai estar sendo transfundido, né, durante todo aquele período de aplasia. E nos pacientes sintomáticos, né, ou instáveis, esse alvo sobe para 9, né? Muitas vezes é um paciente que fez dor no peito, subiu troponina, né? Alterou o ST por algum motivo, enfim, né? Enfim, fez angina ou infarto secundário, a gente tem que manter em 9 de hemoglobina. É, às vezes ocorre infarto de fato, né? Infarto mesmo. E aí é uma complicação porque, enfim, né, a gente vai tratar clinicamente, né? A gente não tem como fazer angioplastia, a gente dá suporte, né? Os infartos que eu já vi, né? Graças a Deus a gente conseguiu dar o suporte e correu tudo bem, assim, nunca vi morrer de infarto. Já vi morrer de miocardite, mas infarto nunca vi, graças a Deus. Disfunção secundária à sepse, né? Aqueles pacientes que fazem neutropenia febril, fazem mesmo, sim, isso é uma rotina, isso acontece, e muitas vezes fazem sepse, né? E é comum, né, acontecer de fazer disfunção pela sepse. E aí isso entra num diagnóstico diferencial, assim, grande, né? Porque às vezes a gente, é da ciclofosfamida, é do busulfano, mas muitas vezes não, é da sepse. Então a gente tem que olhar, né, observar como que está sendo o comportamento dessa disfunção, né? E avaliar, e muitas vezes é bem difícil de fazer esse diagnóstico diferencial, né? Endocardite, né? Pode acontecer. E aí, em geral, né? São germes patógenos, né? Associados a catéter, patógenos que causam endocardite em paciente imunossuprimido e fúngico, né? Endocardite fúngico. Em geral, são pacientes que são mais mexidos, que têm muitas internações, né? Ou que manipularam muito o catéter, trocaram catéter toda hora, tiveram que trocar catéter, colocar pique, enfim, né? Muita manipulação. Mas é uma coisa importante da gente estar de olho que esses pacientes podem fazer endocardite, né? E outra questão que pode acontecer também é a pericardite e ou miocardite viral, porque esses pacientes, né, dependendo das sorologias pré-transplante, eles podem reativar um citomegalovírus, né, que é, em geral, mais comum, às vezes Epstein-Barr também, né? E às vezes a gente fica, não, isso enfim, né, da quimioterapia. Mas é importante a gente olhar a sorologia, ver se é positiva, né? E dosar PCR, né? A gente sempre precisa lembrar de fazer esse diagnóstico diferencial também, porque muitas vezes a PCR está positiva, né? Com alta carga viral e precisa ser tratada.
Às vezes são as duas coisas em associação, né? Tanto a miocardite ou miopericardite por vírus, quanto por toxicidade, né? Então, é bem importante a gente ter isso em mente. E aí, trouxe novamente, né, o esquemazinho, mostrando como que as toxicidades, né, e as complicações, elas se sobrepõem, né? No condicionamento, a gente tem ali, né, mais ou menos depois de uns 4 dias, né, 4 a 9 dias após, a gente já pode ter a toxicidade e isso dura até, assim, a possibilidade, né, da toxicidade surgir até 30 dias após a infusão da quimioterapia, né? No caso, a ciclofosfoína. No transplante é o momento da infusão mesmo, né? Aquele amarelinho ali que é da infusão. As complicações da aplasia é o período que dura a aplasia, né? Quando existe a pega, ainda a gente tem um período que ainda não pegou completamente, então se comporta como uma aplasia ainda, né? Então passa um pouquinho do tempo, né, da pega. E a pega também, que eu vou falar um pouquinho, né, daqui a pouco, mas é só para mostrar o quanto que as coisas se misturam, né? Quanto que é difícil. A gente tem que estar com todos os diagnósticos diferenciais na cabeça, né? Porque muitas vezes, é isso, mas muitas vezes a gente está deixando de fazer algum diagnóstico importante, né? Porque, enfim, né, não lembramos de todos os outros problemas que estão acontecendo em paralelo, né? A pega, né? Existe uma coisa chamada síndrome da pega, que é um edema pulmonar não cardiogênico, inflamatório, né? É a reação, né, do corpo, né? Quando pega, né? Quando a medula de fato pega, então é um momento de muita inflamação. Mas o grande desafio nesse momento é a gente fazer um diagnóstico diferencial do edema pulmonar cardiogênico em si, né? E às vezes pode estar acontecendo as duas coisas em associação, né? Principalmente em paciente cardiopata. E o diagnóstico diferencial é com todas as outras causas que a gente já falou até agora, né? Toxicidade por quimioterápico, é, enfim, miocardite a vírus, né? Tudo que pode causar insuficiência cardíaca que eventualmente naquele momento começou a surgir, né? Então é importante, né, a gente checar se realmente é só pulmonar mesmo ou tem algum fator cardíaco que possa estar causando esse edema pulmonar, né? E a doença enxerto versus hospedeiro, ela pode surgir, pode acontecer, mesmo com um condicionamento bem feito, né? Isso é uma reação do organismo, né, ao enxerto, né? No coração é raríssima, 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 muito raro mesmo, eu nunca vi. É, e quando ocorre, em geral, é uma miocardite, né? Não é tão grave quanto a miocardite da ciclofosfamida. É, e o que é importante da gente pensar e lembrar, né, em relação à doença versus hospedeiro, quer dizer, a doença versus hospedeiro clássica, né, que altera pele, né, que pode alterar o intestino, etc. Quando ela acontece
muito precoce, ou seja, assim, ainda na internação do transplante, né? Começou a apresentar alterações de doença enxerto versus hospedeiro, a gente lembra, também é um red flag, que tanto mais grave será a apresentação de aterosclerose acelerada e precoce naquele paciente, né? Então, é um paciente que a gente tem que ficar de olho mais futuramente, mais tardiamente, nas coronárias. Não só coronárias, como, quanto a aorta, né? E doença periférica e etc. E os cuidados cardiovasculares, né? O que que a gente precisa ficar de olho, né? E observar durante todo esse processo. Aqueles pacientes de moderado a alto risco, né? Mais de dois fatores de risco, pacientes já cardiopatas. O ideal, né? Eletrocardiograma semanal, pelo menos, né? Biomarcadores cardíacos, se disponíveis no serviço, também o ideal que sejam semanais, caso estejam normais, né? Mas se por acaso aumentar, aí a gente faz um pouquinho mais a miúde. Ecocardiograma. No caso de sintomas cardiovasculares, alteração dos biomarcadores e do eletro e alteração do exame físico cardiovascular, né? A gente checa o ecocardiograma, compara com o anterior, né? Com o antes do transplante, observar a glicemia, né? Observar o balanço hídrico e ganho de peso. Ganho de peso é uma coisa importante, né? Pode ser um red flag para cardiotoxicidade. Observar cuidados com catéter, né? Hiperemias, possíveis portas de entrada. Muitas vezes a gente não tem endocardite, mas tem tromboflebite séptica, né? Isso pode acontecer. Corrigir os eletrólitos, esses pacientes fazem muita mucosite. Então, tem muita diarreia e os eletrólitos vão todos embora pela diarreia, né? Potássio, magnésio, cálcio, eles ficam lá no pé. Então, é importante, né? Isso os hematologistas sabem mais do que a gente, né? Mas é importante estar perseguindo esses eletrólitos normais, né? Por causa do nosso querido QT e vigiar o QT de novo, né? Isso aí realmente é uma coisa que a gente se preocupa bastante, né? E é isso, gente. Kátia, obrigado pela apresentação. Eu vou fazer o seguinte: eu vou só rapidamente passar alguns pontos da toxicidade tardia para poder a gente ter tempo de discutir com a Roberta e com a Kátia e deixar para perguntas, porque aí a gente, se depois a gente tiver tempo ao longo do ano, a gente faz uma sobre toxicidade tardia. Eu acho que o mais importante aqui é a gente falar sobre o avanço do transplante de medula óssea ao longo dos anos, um crescimento exponencial em termos de incidência de transplante, e paralelamente a isso, depois até a gente vai ver com a Roberta, cada vez mais a gente está fazendo transplante em pacientes mais velhos e em pacientes com mais comorbidades. Mas, por um outro lado, a gente tem curvas de sobrevida de médio e longo prazo também cada vez maiores. Fatores de riscos foram o que a Kátia já mostrou. Importante da gente fazer e falar sobre a avaliação do risco em pacientes que vão ser submetidos a transplante. Antigamente, a gente tem algumas séries de estudos falando sobre transplante em pequenos centros, pequena casuística, levando em consideração basicamente os fatores de risco cardiovascular, hipertensão, diabetes, tabagismo. Agora, em 2024 foi publicado o CARE-BMT, que é um score de risco que avalia tanto critérios demográficos, como idade, grupo racial, como critérios do ponto de vista
do transplante em si, né, se o transplante é halogênico ou não, como a Kátia falou também, traz consigo um maior risco, a utilização prévia de antraciclina em doses elevadas, a presença de comorbidades, como doença coronariana, insuficiência cardíaca e doença vascular, e alterações na função renal e dos triglicerídeos. Com isso, uma soma simples dessa pontuação é possível estratificar esses pacientes entre baixo, médio e alto risco, e se vocês podem observar, o alto risco desses pacientes tem 22% de risco de complicações cardiovasculares, aí é morte cardiovascular, infarto, insuficiência cardíaca, AVC e arritmia. E quando esse score ele foi descrito num grupo da Universidade de Michigan, em quase uma corte de 2.000 pacientes, ele se mostrou muito eficiente em separar os pacientes de baixo, médio e alto risco. Uma área sobre a curva para a incidência de eventos cardiovasculares em 10 anos de 0,76, lembrando que acima de 0,50 ela é significativa, e quanto mais perto de 1, maior a importância desse score para avaliação. Quando a gente valida isso num grupo de pacientes como teste, ele se mostrou efetivo e com uma área sobre a curva também de 0,73. E importante, nos scores tradicionalmente usados aqui, o índice de score de comorbidade, ele se mostrou menos eficiente em separar esses três grupos. Interessante a gente comentar que, mesmo tardiamente, do ponto de vista de incidência de desfechos cardiovasculares, como a Kátia falou, a insuficiência cardíaca e a fibrilação atrial, tanto no transplante autólogo quanto no halogênico, elas são as complicações tardias mais de 1, 2 anos mais frequentes, mas no transplante halogênico a gente vê que a incidência de infarto agudo do miocárdio, AVC e morte cardiovascular, ela se torna mais frequente, inclusive, do que no transplante autólogo, muito provavelmente por causa aí dos efeitos tanto da prevenção, do tratamento e da incidência do GVHD pelo uso das drogas como corticoide, metotrexate, tracolimos e a própria inflamação associada ao GVHD. E aí, esse é um estudo já de 2012, já mostrando a incidência de hipertensão, diabetes e dislipidemia. Os índices de hipertensão, eles chegam aí a 28 a 74%, mas eles são significativamente maiores naqueles pacientes que têm GVHD grau 2 ou 4, ou seja, um nível mais importante. O mesmo acontece com diabetes, o mesmo acontece com dislipidemia. Lembrando aqui, dislipidemia e diabetes também é um aumento da incidência quando a gente usa a radioterapia no condicionamento desses pacientes. Como a Kátia falou, a incidência de eventos cardiotóxicos, quando você tem 2 ou mais fatores de riscos cardiovasculares, ela é significativamente maior. Quando você tem cardiotoxicidade associada com antraciclina e radioterapia em somatório com os 2 fatores de risco cardiovascular, esse aumento ela é mais significativa, tanto faz no grupo de transplante autólogo quanto do transplante halogênico. Mesma coisa para insuficiência cardíaca, para doença coronariana. Lembrar que a associação com desfechos cardiovasculares no transplante é 7 a 16 vezes maior do que na população controle, ou seja, nos pacientes sem doença hematológica e sem transplantes de medula. Do ponto de vista de incidência de desfechos graves, ela não é só mais frequente, mas também ela é mais precoce. A incidência de desfechos cardiovasculares é por volta dos 55 anos nos pacientes com transplantes de medula, e por volta de 67 anos naqueles pacientes do grupo controle, mostrando que a manifestação de cardiotoxicidade ela é mais frequente, mas também mais precoce nesses pacientes. Uma coisa que a gente vai colocar aí depois que a gente tiver o tempo para discutir, a gente vai fazer aí nos próximos 5 minutinhos, reabilitação cardiopulmonar. É uma coisa muito interessante, a gente tem estudado mais recentemente isso. O paciente com transplante de medula óssea, ele tem uma perda da VO2 em torno de 22% pré
em relação ao pós-transplante. Existem trabalhos mostrando que você fazer uma reabilitação pré-início do condicionamento, você mantém a capacidade funcional desse paciente durante e melhora a reabilitação desse paciente. Ainda não dá dados sólidos sobre desfecho cardiovascular, mas certamente a gente vai ter muita novidade aí nos próximos anos com relação à reabilitação. Lembrar que quando for orientar, é importante de avaliar nesse paciente pós-transplante trombocitopenia, neutropenia, a doença enxerto versus hospedeiro, a miopatia induzida por corticoide, que é uma droga muito utilizada aí no controle da GVHD, e os fatores de risco para doença cardiovascular que são associados. Não vou nem falar sobre isso, Roberta, essa já é uma das primeiras perguntas que eu vou deixar para você, sobre essa doença, essa célula clone hematopoética que você tem com o envelhecimento. Existe uma correlação dessa célula, quando mais prevalente, um aumento da doença aterosclerótica, trombose e insuficiência cardíaca, 40% mais frequente, e ela está associada também a uma incidência um pouco maior de neoplasias hematológicas. Então, essa interação entre câncer e coração, ela, mais uma vez, muito explícita. E só como lembretes, as complicações mais comuns a longo prazo são a fibrilação atrial e a insuficiência cardíaca. Os scores de risco tradicionais, como o Framingham, eles subestimam o risco cardiovascular pós-transplante de medula. É importante a gente avaliar o tratamento, como a Kátia falou, o que ele recebeu no condicionamento, a incidência e se houve a manifestação e o que houve de tratamento para GVHD, fazendo com que isso, o transplante halogênio, tenha taxas mais elevadas em relação à cardiotoxicidade. E ainda não existe um consenso de como monitorizar a médio e longo prazo, ou seja, depois que esse paciente passa os 100 dias, passa o primeiro ano, passa o segundo ano. O que a gente traz com a gente, e aí das diretrizes da ESC, da Sociedade Americana e Europeia de Oncologia, é que pacientes de alto risco, aqueles que utilizaram radioterapia e doses acumuladas de antraciclina, repitam o ecocardiograma com mais frequência, entre 1 a 5 anos, dependendo aí da intensidade do uso dessas medicações. E lembrar naqueles pacientes que fizeram radioterapia, que utilizaram aí doses altas sobre o mediastino, a avaliação da doença isquêmica, principalmente após o 5º ano. Aqui eu só vou lembrar um trabalho publicado recentemente para a doutora Kátia, pela doutora Beatriz, aqui do 9 de julho, falando justamente sobre o acompanhamento da disfunção ventricular esquerda nesses pacientes submetidos a transplantes de medula óssea. Muito obrigado. Eu acho que eu deixei aí para a gente, nos próximos 5 minutinhos, para a gente não correr muito do tempo, falar um pouquinho, tirar algumas dúvidas. E aí eu já vou querer aproveitar. Roberta, primeiro, como que se dá a escolha do condicionamento? A Kátia falou que existem várias drogas, ciclofosfamida, melphalan, busulfan. Qual é o critério que vocês usam? E como a gente viu, a gente tem feito transplante em pacientes cada vez mais de alto risco. Qual que é a contraindicação para um transplante de medula óssea hoje em dia? Então, boa noite a todo mundo. Parabéns, Kátia. Excelente apresentação. Marcelo. Estou vendo que a doutora Maria Cláudia está aqui também, né? Da equipe de TMA do CHN. Então, também, se a doutora Maria Cláudia quiser acrescentar aqui na discussão, no debate, ela também tem bastante experiência no transplante. Na realidade, assim, Marcelo, respondendo só a pergunta, tentar dar uma resumida, né? Porque, de fato, a gente tem muitas opções, mas a gente se baseia em alguns fatores. Então, lógico, no paciente, se é um paciente mais jovem ou mais idoso ou jovem com comorbidades, a gente não pensa em fazer um condicionamento muito tóxico, né? A gente tem os condicionamentos mieloablativos, que são aqueles que classicamente, vamos dizer assim, grosseiramente, destroem a medula óssea inteira e ela não seria capaz de se reconstruir nunca sozinha. A gente tem os condicionamentos de intensidade reduzida, a gente tem aqueles condicionamentos não mieloablativos, que eles não necessariamente destroem a medula óssea
por completo, e quando o paciente tem a enxertia, ele pode ficar ali com uma quimera mista, que a gente fala, que é ter um pouco de célula dele ainda, do próprio paciente, misturado ali com o ambiente do doador, e isso aí depois a gente vai mexendo em imunossupressão e vai havendo aí como se fosse uma disputa imunológica, onde a gente quer que prevaleça e que ganhe essa briga, vamos dizer assim, as células do doador. Então, a gente leva em consideração, né, essa questão, quem é o nosso paciente. Lógico que a gente não vai fazer um mieloablativo para um paciente que não tem condição de tolerar isso, porque é um condicionamento muito mais pesado, muito mais tóxico. Então, a gente não quer que o nosso paciente morra de TRM, que é a mortalidade relacionada ao transplante, né? Se a gente está propondo um tratamento que tem um intuito curativo, então a gente tem que ser muito criterioso em realmente não adicionar toxicidade na intensidade da químio e radioterapia. A gente sabe que, por exemplo, condicionamentos que levam que tem a sua base também com a radioterapia corporal total, como a doutora Kátia já comentou, por exemplo, as leucemias linfóides agudas de adulto jovem ou criança, que a gente tem condicionamentos à base de radioterapia corporal total em dose mielablativa, em doses altas. A gente sabe que é uma coisa que, né, um paciente mais velho jamais vai ser capaz de tolerar. Por exemplo, eu já vi paciente até jovem ter feito uma toxicidade pulmonar muito, muito importante, a TBI, que é a rádio corporal total. Então, tem esses fatores. A gente leva em consideração também na escolha das medicações a própria doença de base do paciente. Então, a gente tem para determinados grupos de doenças oncohematológicas determinados condicionamentos que a gente prefere em detrimento a outros, porque, como a doutora Kátia bem falou, o condicionamento ele tem essa função de eliminar as células do receptor para meio que abrir um espaço e criar ali um ambiente propício a receber as células do doador que estão por vir, e uma questão também em agir ali imunologicamente, causando uma imunossupressão. Então, a gente tem condicionamentos que não necessariamente visam eliminar células da doença que porventura possam estar lá, e somente tem o intuito de imunossuprimir mesmo o paciente para ele poder receber, ficar apto a receber e não rejeitar. Então, a gente leva uma porção de coisas em consideração. Eu acho interessante a gente colocar aqui, como vocês também já bem pontuaram, a questão da nossa avaliação pré-transplante, né? A gente tem, assim, uma carência, vamos dizer assim, de preditores reais, eu acho, né? A gente usa muito ainda, hoje em dia, o HCTCI, como acho que a doutora Kátia mostrou também, né, na apresentação dela, que, assim, ele leva em consideração, sim, a presença de alguns fatores cardíacos, cardiovasculares, mas a gente sabe, né, como vocês também bem colocaram, que uma avaliação aí mais criteriosa, um eco com strain, né, já seria, assim, algo que a gente tentaria prever quem são os pacientes que vão precisar de uma atenção especial. Uma questão, assim, muito relevante também, que vocês também pontuaram, mas eu queria até reforçar, é essa história da radioterapia mediastinal prévia. Então, a gente lembrar que a gente tem muitos pacientes jovens na oncohematologia que são tratados aí, linfoma de Hodgkin, que acabam indo para um halogênico se foram refratários, recaídos pós-autólogo, por exemplo. Muitos pacientes já receberam radioterapia primária de mediastino, tem muitos pacientes que acabam fazendo, né, rádio, principalmente nos anos anteriores ao que a gente usava um esquema que é o RDA-EPOC, que é um esquema que prescinde aí da radioterapia, mas, de fato, assim, esses pacientes, eles acabam ficando mais sensíveis, e eu já vi paciente, assim, que para mim aquela coisa que você nunca vai esquecer, como a doutora Kátia falou, paciente jovem, sem comorbidade, e o histórico prévio era um Hodgkin politratado, recaído pós-autólogo, tinha uma radioterapia que tinha sido feito num serviço que não tinha aquela rádio que fazia, de fato, aqueles campos mais restritos envolvidos, então a paciente tinha recebido uma irradiação mais extensa, e essa paciente foi para um ápulo idêntico, que é o transplante 50% compatível, que a gente faz graças à estratégia dessa ciclofosfamida em doses altas pós-transplante, que é um mecanismo que a gente usa aí para prevenir a DESH, a doença do enxerto contra-hospedeiro. Então, essa ciclofosfamida em dose alta pós-transplante, ela vai agir no linfócito do doador, impedindo que ele fique ali, tem essa proliferação desses linfócitos aloreativos, que a gente chama, para estranhar, vamos dizer assim, o organismo do receptor e causar
a doença do enxerto contra-hospedeiro. E aí, a ciclo pós é sempre o nosso momento de atenção maior, né? E nessa paciente, que era jovem, então, a princípio, ela não tinha comorbidades cardiovasculares, mas tinha esse histórico que eu comentei, ela descompensou brutalmente, fez uma IC aguda. Então, assim, eu levei ela para UTI num plantão de Natal, então eu nunca vou me esquecer, né, dessa paciente. E, enfim, ela está viva até hoje, está bem. Mas a gente tem feito muito assim atualmente, né? A gente tem usado muito essa estratégia da ciclofosfamida pós, não só nos transplantes haploidênticos, porque a gente viu que ela tem um papel muito relevante na prevenção da doença do enxerto contra-hospedeiro, e a gente tem tido trabalhos mais recentes, justamente porque a gente transplanta indivíduos mais idosos, no intuito de tentar avaliar se uma redução de dose dessa ciclofosfamida pós também seria benéfica em redução de toxicidade sem prejudicar a eficácia, né, na prevenção da DESH e tudo mais. Então, a gente tem usado na nossa prática, nos pacientes mais velhos que vão para profilaxia de 10 com SAI-pós, uma dose mais baixa, porque a dose clássica é 50 miligramas por quilo. A gente, claro, faz a mesna também para prevenir a questão da toxicidade urinária, vesical. Como a doutora Kátia bem falou, vai muito volume nesses dias. Então, como eu disse, dia de SAI-pós, se cai principalmente no final de semana. Nosso último final de semana, agora eu dei plantão, eu tinha aí 3 pacientes fazendo SAI-pós no final de semana. Então, eu fiquei ali super em cima. E é isso, ver urina, ver balanço, ganhou peso, entrou a mesna, como está o soro, eletrólito, né? Porque é ali que é o nosso ponto de muita atenção. Então, eu acho que eu misturei aqui um monte de coisa na sua pergunta, mas eu fui só pontuando coisas que foram me chamando a atenção ao longo da apresentação de vocês. Obrigado, Roberta. Maria Cláudia, você quer comentar alguma coisa? Oi, boa noite, gente. Boa noite para todo mundo. Não, eu acho que a Roberta já estendeu, ela acha que falou muita coisa, mas é que o assunto realmente é extenso. O que a gente está vendo é uma mudança no paradigma do transplante, isso já está acontecendo pelo menos nos últimos 15 a 20 anos. A introdução de uma droga nova, e por isso que se fala tanto de ciclofosfamida, que é uma nova velha, porque a gente usa ciclofosfamida há décadas, mas com essa função de imunossupressão, ela só foi conhecida de pouco tempo para cá. E cada vez mais a gente vai poder fazer transplante para todo mundo, né? Não existe mais paciente virtualmente sem doador. Então, isso trouxe, foi esse somatório, eu acho que de evoluções de pontos dentro do transplante que foram evoluindo, foram saltos, na verdade, que trouxeram um dilema. Hoje a gente tem droga barata, que é capaz de vencer a barreira HLA, que é justamente a compatibilidade parcial só, e com isso, e ao mesmo tempo está trazendo muitos doadores para limites de idade. Então, a literatura está aos pouquinhos se acostumando com isso, e eu achei muito interessante essa colocação. A gente teve o Congresso americano da Sociedade Americana de Transplante semana passada, e teve uma revisão de cardiologia mostrando esse índice que você mostrou agora, né? Na verdade, que foi publicado esse ano, que é o índice de comorbidade mais adaptado para o que hoje a gente entende que é o impeditivo em cardiologia, porque o HCT, que na verdade foi publicado pela primeira vez em 2005, já tem quase 20 anos, ele não consegue capturar essa população de mais risco, porque está tudo mudando. Esses pacientes, eles são mais idosos, eles trazem uma verdadeira farmácia quando chegam para o transplante. Fazer reconciliação medicamentosa é difícil, só que ele tem uma doença potencialmente curável, ele tem doador, e aí você, como hematologista, cada vez mais não pode prescindir da avaliação multidisciplinar. Isso é uma constatação. Hoje mesmo, de tarde, eu e Kátia, a gente estava fazendo no nosso board do CHN a avaliação de uma, né, Kátia, de uma paciente haplo. Na verdade, era um homem haplo jovem que ia entrar, ia fazer um transplante de uma meia-irmã, né? E durante a conversa a gente de repente viu, mas ele era uma leucemia linfóide aguda, foi tratado em outra instituição e teve uma história, Kátia, me lembra os detalhes, é uma história de ter feito uma arritmia, né? Com o É. uso de Clexane. Eu falei, não, isso não é por Trombose aí. venosa, Trombose, bilateral. bilateral, um cara de 30 e poucos anos, o que acontece? A história vai seguindo. Então, a questão do limite da idade
deixou de ser um tabu. Os pacientes vêm com histórias de tratamento muito longas. A questão da reconciliação medicamentosa, eu acho que ela é primária e não consigo ver isso, na verdade, só dentro do transplante. As fases, elas vão se somando. Então, hoje, trazer o especialista para perto, e aí a gente não fala só de cardiologia, é o endócrino, é o pneuma, é o gastro, é a condição sine qua non para você chegar a ter um planejamento terapêutico eficaz. A gente vai poder conversar até amanhã, na verdade, porque o tema é muito extenso e é muito apaixonante, mas o que a gente está vendo mesmo é uma mudança de paradigma dentro de transplante. E eu acho que os próximos anos vão mostrar para a gente isso que, na verdade, a Roberta já colocou. Efeito imunossupressão de ciclofosfamida não precisa ser tão pesado. Você pode conseguir fazer com 30, é, enfim, 30 miligramas por dose, por dia, por quilo. E aí você vai conseguir praticamente diminuir 50%, e talvez os cardiologistas não fiquem mais com tanto medo da gente. Eu acho que a gente vai ver isso nos próximos 5 anos, né, Alberto? Não sei, estou com essa impressão. Daqui a uns A 5 gente anos, quando a gente agradece. conversar. Ai, a gente também. Mas é isso, gente. Não vou me estender, não. Foi um prazer, na verdade, a gente poder interagir com os especialistas, os outros especialistas dentro de medicina interna, é muito enriquecedor para nós, oncohemato e transplantadores. Foi um prazer participar. Muito obrigada aí por ter assistido a aula de vocês. Obrigado, Maria Marcelo, Cláudia. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas eu vou mudar a pergunta, eu vou fazer só um comentário. Depois que a Roberta veio para o time do 9 de julho junto com o Celso, eu observei uma redução significativa da incidência de taquiarritmias, em especial de fibrilação atrial, porque a gente vinha outros transplantes de uma frequência muito grande. E uma das coisas que eu comecei a observar isso nos últimos tempos era exatamente isso que a Roberta comentou. Isso não foi combinado, eu não estou rasgando seda para a Roberta. O cuidado que ela e os residentes da Oncohemato têm com a história do balanço hídrico. Porque, Kátia, como você, quando a gente ia para acompanhar esses doentes, o que a gente fazia era isso. Peso, quanto perdeu, quanto urinou, resultado final disso. A exatamente, incidência de fibrilação atrial diminuiu muito. Mas exato, até então era uma observação. Semana do Carnaval teve um evento do American College de Cardio-Oncologia. Um dos assuntos foi cardiotoxicidade em transplante. Um dos debates foi fibrilação atrial. E um dos pontos que eles falaram a primeira coisa que você tem que fazer é dar atenção ao balanço hídrico desse paciente, que a maioria das vezes é distensão do átrio, e um exato. paciente inflamado que vai evoluir com fibrilação atrial. E aí a gente fica amiodarona, cardioversão, anticoagulação, Foi balanço negativo, controle da resposta e mais só. simples, exatamente. Gente, muito obrigado. Desculpa pelo passar da hora. Já vou deixar o convite para vocês para o próxima reunião nossa. A gente vai contar de novo com a presença da doutora Roberta. A gente vai convidar a doutora Alex Félix, que é cardiologista, colega de vocês aí no Rio de Janeiro. O assunto é um Maravilhoso. dos que eu mais gosto atualmente, é a amiloidose. A gente vai dividir com vocês aí um pouco da experiência da gente do 9 de julho, falar um pouquinho sobre a amiloidose, sobre o diagnóstico de amiloidose cardíaca. E aí a gente vai provocar os outros grupos no sentido de talvez a gente trazer para perto um do outro a experiência de cada um, montar aí talvez um grande registro da DASA Oncologia, da DASA Hematologia sobre a amiloidose. Então, Roberta, obrigado pela presença de hoje e já se sinta convidada para o final do mês a gente falar sobre amiloidose e eu conto com a presença de vocês. Gente, muito obrigado, Kátia. Brigadão de coração pelo convite. Obrigada, obrigada mesmo. Obrigada, doutora Kátia, Tchau, tchau, obrigada pela Roberta. aula. Obrigada, Boa noite, Marcelo. boa Doutora Maria noite. Boa Cláudia, boa noite. noite, gente. Boa noite, gente. Obrigada.